Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje vamos ver essa questão. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar alguma sugestão aí também, certo? Bem, vamos lá, olha só. Um fio tem uma de suas extremidades presa ao teto e suspende um bloco de densidade ρ igual a 10 ρA, em que ρA representa a densidade da água. Na configuração descrita, V0 é a velocidade de propagação de ondas mecânicas no fio. Em seguida, o bloco é mergulhado gradativamente em um recipiente contendo água, como mostra a figura, até ficar completamente submerso. Em nenhum momento, o bloco toca as laterais e o fundo do recipiente. Denote por F a fração do bloco submerso em água. Calcule a expressão da velocidade de propagação V das ondas mecânicas no fio em função do tempo e esboce um gráfico que descreva o comportamento V sobre V0 ao quadrado em função de F. Pois bem, pessoal, nessa questão aqui não tem informado, mas que devemos desconsiderar, né, a massa do bloco, a massa do fio, certo? Ou seja, é muito pequena em comparação com a massa do bloco, tá? De forma que a gente pode desprezar qualquer efeito sobre o próprio fio. Se bem que, como se fala do momento que até o corpo é mergulhado completamente, né, a gente não tem que se preocupar com isso, certo? Mas vamos fazer essa consideração, certo? Até porque senão a velocidade seria alterada conforme a gente ia se propagando para cima, certo? Mas como temos um bloco com uma massa maior, fica dessa maneira. Bem, primeiramente, utilizando a lei de Taylor, que diz que a velocidade de propagação em um fio é igual à raiz quadrada da tensão nesse fio divididos pela densidade linear do fio. E como a tensão é nada mais que o peso do bloco, né, a velocidade inicial, V0, então podemos escrever V0 dessa forma. Raiz de massa vezes G, aceleração gravitacional, só que a massa eu vou escrever como 10 ρAV vezes G, que é a densidade vezes o volume, divididos pela densidade linear do fio. E vamos guardar essa informação. Por quê? Porque à medida que vai mergulhando o bloco na água, vai aparecendo uma força de empuxo vertical e para cima contra a força peso do bloco constante, certo? Então devemos considerar agora que a tração, né, a partir do momento que o bloco começa a ser mergulhado, vai ser igual ao quê? A 10 ρAVG menos o valor da força de empuxo, que vai ser a fração do bloco inserido, que a questão pede para considerar F, vezes o volume do bloco, ou seja, o volume submerso, que é a fração do bloco, vezes o volume dele, vezes ρA, que é a densidade da água dessa vez, vezes G. Eu vou colocar este valor 10 ρAVG em evidência e vou ter o seguinte: 10 ρAVG em evidência vai ficar 1 menos F sobre 10, certo? Coloquei este termo em evidência, pois agora numa nova lauda, a velocidade de um bloco vai ser então o quê? Raiz quadrada agora da nova tensão, que eu estimei que é de 2 ρAVG de 1 menos F sobre 10. Isso tudo divididos pela densidade linear, que eu posso separar então em duas raízes. Uma que é a raiz de 10 ρAVG sobre μ0 e outra raiz que é a raiz de 1 menos F sobre 10. Certo? Porque eu coloquei o 10 em evidência também, para justamente poder utilizar este termo e substituir por V0. Né? Pois a questão não dá em nenhum momento o volume do bloco, ele dá a fração. Então temos que se livrar desse V aqui. E essa é a maneira encontrada. Então V igual a V0 vezes a raiz de 1 menos F sobre 10. E temos então o que? A expressão que determina a velocidade de propagação das ondas em função de F e V0. F e V0 unicamente. A próxima questão pede para criar um gráfico de V por V0 ao quadrado. Ou seja, pegarei esse V0 para sair para o outro lado e elevando ao quadrado e
raiz de I menos F sobre A fica 1 menos F sobre 10. Eu falei I e A, não, é 1 e 10. Peço desculpas. E ver que, graficamente, isso aqui vai me representar uma linha reta, certo? Temos uma linha reta decrescente, ok? Se pensarmos o eixo vertical como V sobre V0 quadrado, e aqui como F, temos então essa razão como começando em 1, vou colocar aqui, e vai decaindo, certo? Até chegar no ponto caindo linearmente, até chegar no ponto onde F é igual a 10. Certo? Então, de 1 a 10 temos esse gráfico decrescente, que é onde essa razão vai ser igual a 0. Certo? O que de fato não vai acontecer, afinal não tem como tu ter uma fração do bloco que seja de 10, a fração máxima é 1, então o gráfico terminaria, né, em 1. Né? Então refaríamos a escala ao que é o mais correto, certo? Afinal, temos que lidar com valores reais, né? Deixa eu apagar aqui essa parte, eu só escrever o V0 aqui novamente. Vamos refazer esse gráfico e vamos ter o seguinte, que o F ele só pode de 0 a 1, né? Certo? Ali eu dei aquele exemplo, mas que é um exemplo que vai ser irreal, pois a fração vai no máximo até 1. Então, vou botar aqui o F, vou colocar aqui o valor 1, aqui o valor 1 quando F é 0, e bem, quando F é 1, aqui temos 1 décimo, 1 menos 1 décimo dá 0,9. Por questão de escala, vou colocar por aqui. Então, teríamos justamente este limite aqui. Deixa eu colocar em outro traço, de 1 até este ponto. Temos aí, então, este gráfico, né? Temos que ter muito cuidado para apresentar os valores reais, pois a partir daqui não tem como ter, pois não dá para ter uma fração maior do que 1 de um bloco. Daí só se ele se multiplicasse de alguma maneira absurda, certo? Então, aqui é o nosso gráfico e aqui acima, aqui ao lado, a nossa expressão. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. A questão era essa. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários. Respondo sempre que puder. E não deixe de se inscrever no canal, curtir, compartilhar o vídeo e deixar alguma sugestão. Certo, pessoal? Desejo, então, a vocês bons estudos e até a próxima.